Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo à nossa primeira aula sobre conceitos importantes. Essa é a nossa aula 1 do módulo 1, onde nós vamos tratar pontos que são cruciais para que você entenda melhor o que está por trás da pensão alimentícia dos alimentos. Então, vamos tratar de conceitos que serão necessários para você elaborar uma boa petição inicial, uma excelente contestação, para que você conduza esse processo com mais segurança. Eu vou compartilhar com você aqui a minha tela. Deixa eu diminuir a minha fotinho aqui. Pronto, eu tô com uma tela auxiliar aqui do lado me ajudando. Então vamos agora o básico do básico. Aqui eu coloquei uma introdução, vocês vão ter acesso a esse material também depois. O que são os alimentos no direito de família? Você já deve saber porque você estudou direito de família durante a faculdade, você teve que estudar para a prova da OAB, você sabe por alto o que são os alimentos. É para garantir uma vida digna para a pessoa que os recebe e é uma obrigação, um dever, geralmente ali, dos genitores. Nesse curso, como você bem sabe, nós vamos falar sobre pensão alimentícia para os filhos. Vamos tratar deste recorte específico, mas você também deve saber que existe pensão alimentícia, por exemplo, para a ex-esposa, pensão alimentícia para o pai idoso, para a mãe idosa e algumas outras possibilidades aí dentro da nossa legislação. Para compreender melhor sobre os alimentos e como que eles funcionam na prática, como que eles vão ser fixados, como que isso vai acontecer dentro do processo judicial, eu tenho que trazer para você aqui algumas características que a legislação e a doutrina trazem para a gente. Quando eu digo a legislação, no caso, é o Código Civil. Só que eu vou tratar aqui especificamente de duas características porque elas costumam gerar muitas dúvidas nos advogados e elas são mais importantes no sentido de compreender, propriamente dito, a pensão alimentícia para os filhos, o processo de pensão alimentícia para as crianças e adolescentes. Mas eu vou te mostrar aqui também, você deve estar vendo aí, aqui eu coloquei a fundamentação legal e eu coloquei exemplo aqui dos livros, como que vem nos livros. Então, se você conhece o professor Rodrigo da Cunha Pereira, no livro dele, ele vai colocar aqui os princípios e características dos alimentos e vai dividir dessa maneira aqui. Agora, a outra professora, doutrinadora, Maria Berenice Dias, vai fazer a divisão das características dos alimentos dessa outra maneira. Mas a gente vai se atentar a dois principais que eu peguei com base aqui no que ensina principalmente a Maria Berenice Dias. Nós vamos tratar da alternatividade e da atualidade dos alimentos. Então, para a gente tratar sobre a característica da alternatividade, eu trouxe um exemplo. Eu vou ler com vocês, mas depois eu vou explicar para que vocês compreendam melhor. Imagine que o pai do Alan decidiu pagar a escola em vez de depositar o dinheiro, a pensão, na conta da mãe. No começo parecia bom, mas quando ele atrasou uma mensalidade, a escola já começou a cobrar até mesmo a genitora. O filho, o Alan, ele começou a ficar constrangido, porque às vezes dentro da escola rola uma fofoca dizendo que não está pagando a mensalidade. A escola ligava, então, cobrando, e essa genitora tinha que ficar implorando para o genitor para que ele pagasse a mensalidade escolar na data correta. E ele não pagava e usava isso como uma forma de manter o controle, como uma forma de ameaça, para que ela não reclamasse, para que ela não quisesse aumentar o valor da pensão alimentícia. Então, às vezes, esse alimento in natura que esse genitor dava trazia muita dor de cabeça para essa mãe e também refletia de forma negativa no filho deles. Aqui, então, no nosso exemplo, nós temos o que a gente chama de alimento in natura, que é quando aquele que paga a pensão alimentícia, no caso do exemplo, o genitor, o pai, ao invés dele entregar o dinheiro para a mãe, para a genitora, ele vai lá e paga diretamente a despesa da criança ou do adolescente. Então, ele vai lá e paga a mensalidade escolar, ele faz a compra do supermercado, ou então ele paga a natação, plano de saúde, qualquer coisa nesse sentido. Funciona? Pode funcionar sim, mas também traz muita dor de cabeça porque faz a pessoa pensar: nossa, mas aquela mãe está querendo que eu coloque meu filho numa escola muito cara. Eu não vou colocar numa escola tão cara de R$ 1.500 a mensalidade. Eu vou colocar ele na escola de R$ 900. E por outro lado, a mãe pensa: nossa, esse genitor quer colocar o nosso filho numa escola inferior,
que o ensino não é tão bom, por isso que a mensalidade dela é mais em conta. Você vê que começa a ter conflitos, porque a gente bem sabe que mesmo se a guarda for compartilhada, é muito difícil existir um consenso realmente entre os dois genitores, com relação às coisas relacionadas ao filho. Então, assim, muitas vezes quem escolhe a escola é a mãe, porque o filho está morando com a mãe. E quando ela recebe o dinheiro da pensão, ela vai poder escolher qual escola ela vai colocar o filho, qual escola que ela acha mais adequada, qual curso de inglês ela acha que é melhor. Apesar de que o pai tem direito de participar nessas decisões. Isso a gente vai ver depois um pouquinho, vou passar muito rápido, vou fazer um tópico especial, um módulo extra, para falar um pouquinho de guarda compartilhada. Mas você percebe que os alimentos in natura, eles podem ser bons porque o pai consegue ter controle da maneira que está sendo gasto o dinheiro da pensão, porque afinal de contas é ele quem paga diretamente, e a mãe tem ali a garantia, em tese, de que aquela mensalidade escolar vai ser paga. Mas na mesma medida, o genitor pode acabar usando isso como uma arma contra essa mulher, caso ela tente qualquer coisa, caso ela tente aumentar a pensão alimentícia, caso ela faça qualquer coisa que desagrade esse genitor. Por isso que é importante esclarecer para os clientes da gente que a pensão in natura é possível sim, mas tem que ser muito bem acordada entre os genitores, tem que constar lá no acordo qual a faixa de mensalidade escolar, quais são os tipos de escola que se aceita dentro dos alimentos in natura, qual que é o critério para escolher o curso de inglês, a aula de balé, o cursinho de futebol. Tem que ficar muito claro para no futuro o seu cliente ou a sua cliente não terem dor de cabeça. E é claro que aquele que mora com o filho, e na grande maioria dos casos é a mãe, é a mulher, ela presta alimentos in natura para a criança, no formato de moradia, alimentação, nos cuidados diários, no levar e buscar na escola. Por isso que hoje em dia está muito em voga, está aí se falando muito sobre a teoria do cuidado, sobre a função da mulher no lar, sobre as atividades domésticas da mulher e como que isso impacta no valor da pensão alimentícia. Porque você concorda comigo que uma mãe que cuida do filho, que mora com o filho, ela exerce várias tarefas, microtarefas, mas todos os dias tem um montão de microtarefas para ela. E isso deveria ser contabilizado? Porque muitas vezes ela deixa de ter melhores oportunidades de emprego, não pode aceitar um emprego numa outra cidade por conta do filho. Ela deixa de fazer um curso de pós-graduação, um outro curso profissionalizante. Ela precisa faltar ao emprego para poder levar a criança na consulta médica, precisa cuidar do filho de madrugada. Então, principalmente se você é mulher e se você é mãe, você sabe que isso acontece muito. E aí, alguns genitores vêm dizendo que a pensão na guarda compartilhada tem que ser 50% para cada um. Isso não é verdade, a gente vai desmistificar isso daqui a pouco também. Agora vamos para a segunda característica, o segundo princípio, que é o da atualidade. Vamos ao exemplo. João trabalha de carteira assinada em uma empresa e recebe R$ 4.000 mensais. Mesmo assim, o juiz fixou a pensão em 30% do salário mínimo. Aqui que está o erro. O valor ficou muito abaixo da capacidade financeira desse genitor e não atendeu às necessidades do filho. Como que deveria ter sido feito? Se o João trabalha de carteira assinada, se ele é servidor público, né, CLT ou servidor público, por exemplo, o juiz tem que fixar a pensão alimentícia com base no salário, no rendimento, no vencimento desse genitor. Então, por exemplo, fixaria 25% sobre os rendimentos do João. Isso quer dizer que toda vez que o João tiver um aumento salarial, que ele ganhar horas extras, que tiver qualquer condição que aumente esse salário dele, a pensão alimentícia vai acompanhar esse aumento. Isso quer dizer também que se ele trocar de emprego para receber mais ou menos, não importa, a pensão alimentícia vai acompanhar esse novo salário do João. Então, toda vez que for CLT ou servidor público, é preciso fixar a pensão alimentícia com base no salário do genitor. Mas aí você vai sempre pedir também para o juiz fixar uma porcentagem em salário mínimo ou 2 salários mínimos como pensão alimentícia em caso de desemprego. Eu já tive um caso aqui de execução de alimentos no escritório que a gente teve exatamente esse problema. Lá atrás, quando a cliente fez, tem muitos anos, ela contratou outro advogado, fez ali o pedido de pensão alimentícia e fixou sobre os rendimentos do genitor. Mas aí ele se demitiu da empresa
e foi abrir um negócio informal e tudo mais. Nisso, ele começou a pagar a pensão alimentícia um valor muito irrisório. Ele não levou em consideração nem a renda que ele tinha antes, quando a pensão foi fixada, e nem a renda que ele estava ganhando agora. Ele falou assim, eu vou dar 25% de um salário mínimo, porque eu não tenho renda. Porque ele tinha um negócio que ele declarava que ele recebia um salário mínimo por mês. Mas, na verdade, a gente comprovou que ele conseguia tirar bem mais do que isso como rendimento dele. E aí a gente vai sempre pedir, então, a fixação em porcentagem do salário e, subsidiariamente, em caso de desemprego, uma porcentagem sobre o salário mínimo. E se o genitor for profissional liberal como dentista, advogado, médico, engenheiro, arquiteto, se ele for autônomo, viver de bico, se for pedreiro, encanador, ou se ele for empresário, empreendedor, como que fica a pensão alimentícia nesse caso? Primeiro que é muito difícil conseguir verificar logo de plano qual que é o rendimento real desse genitor durante o mês. Porque quando você é um profissional liberal ou você é empresário, pode variar muito ali aquele rendimento. Infelizmente, a gente tem muitos casos de genitores que ocultam renda, que declaram um valor menor para pagar menos imposto de renda. Nesse caso, a gente vai pedir a fixação da pensão alimentícia em salários mínimos. Então, você vai pedir um salário mínimo, 2 salários mínimos, 70% de um salário mínimo. E como que a gente vai averiguar quanto que esse genitor ganha? A gente tem que demonstrar ali os sinais de riqueza, os sinais de padrão de vida. A gente tem que pedir algumas investigações patrimoniais para que o juízo faça as pesquisas nos sistemas conveniados da Justiça. Agora nós vamos entrar no trinômio da possibilidade, necessidade e proporcionalidade. Antigamente, alguns doutrinadores ainda vão falar apenas no binômio possibilidade e necessidade. Mas se você observar aqui a nossa balança, nós temos de um lado a possibilidade do genitor e a necessidade da criança e do adolescente. E a proporcionalidade é o que vai equilibrar essa balança, é o que vai manter ela igualitária dessa maneira, atendendo aos 2 princípios aqui do nosso trinômio, ou, se você quiser, do binômio. Eu gosto de falar em trinômio, falar nos 3 itens. A gente tem, então, que a possibilidade é a real capacidade do alimentante, do genitor que vai pagar a pensão alimentícia. E a gente vai usar como balizador o salário, a renda dele, os sinais de riqueza que ele expressa. E eu vou te ensinar como juntar todas essas provas aí numa aula específica. A necessidade é em relação às despesas dos filhos. Se os filhos forem menores de 18 anos, a necessidade ela é presumida. No entanto, você, enquanto advogada, advogado, tem que demonstrar a extensão dessa necessidade. Tudo bem, a gente sabe que o filho menor de 18 anos depende totalmente dos pais, em regra, a regra geral é essa, depende totalmente dos pais para prover o seu sustento e para ter uma vida digna e saudável. Mas o quanto que ele depende? Quais são as despesas dessa criança ou desse adolescente? É isso que a gente tem que comprovar para manter ali a balança igualzinha, para manter tudo certo e conseguir um valor justo e adequado de pensão alimentícia. E a proporcionalidade, então, vai trazer o equilíbrio entre a possibilidade e a necessidade para que fique ali garantindo a dignidade do filho sem comprometer excessivamente o genitor. E como eu já falei para vocês, a gente tem que contabilizar também na pensão alimentícia de alguma maneira o cuidado e o trabalho invisível que geralmente são exercidos ali pela mãe, por quem mora com o filho, e também que não é possível, com base nisso, exigir que cada genitor contribua com 50% das despesas do filho. Principalmente se o genitor que não mora com a criança tem uma renda muito maior, superior àquele genitor que mora com o filho. Então, se o pai é um empresário e tem uma renda maior do que a mãe que mora com o filho, ele tem que contribuir com certeza mais com o sustento financeiro dessa criança. Afinal de contas, essa mãe ela já presta os alimentos in natura, principalmente na forma dos cuidados diários. E a gente vai falar então agora da teoria da aparência, que tem tudo a ver com esse trinômio e ela cabe aqui dentro da possibilidade do genitor. A teoria da aparência, eu uso ela muito, eu uso ela em todos os meus processos envolvendo pensão alimentícia,
tanto para o filho quanto pensão alimentícia para a ex-esposa, uso até mesmo nas questões de partilha de bens, porque é uma teoria que ela visa demonstrar que aquele genitor, aquele homem, tem uma condição financeira muito melhor do que ele alega no processo, ou que inicialmente ele declara para os órgãos oficiais, como para o INSS ou para a Receita Federal, na declaração do imposto de renda. A gente vai usar essa teoria da aparência principalmente se o genitor for empresário, autônomo ou profissional liberal. Mas, por exemplo, ele for servidor público ou se ele trabalhar de carteira assinada e, além disso, ele tiver outras fontes de renda, a gente vai usar também a teoria da aparência nesse caso. Ela vai permitir, como eu já disse para você, analisar, considerar os sinais exteriores de riqueza, como patrimônio, padrão de vida, estilo de consumo, prestígio profissional. Então, imagina a seguinte situação. Um homem a cliente, vamos começar assim, a cliente chega para você no seu escritório e diz: doutora, doutor, eu preciso entrar com pedido de pensão alimentícia do meu filho, eu não tenho uma sentença fixando nem nada, vai ser a primeira vez que eu dou entrada no processo. O genitor, ele me pagava aqui R$300 por mês, mas eu sei que ele tem 2 lojas aqui na nossa cidade. Eu falei, tudo bem, vamos então fazer a investigação patrimonial para dar entrada nesse processo. Quando a gente vai pesquisar lá o CPF dele, o nome dele, não acha nenhuma empresa no nome dele. A empresa, na verdade, que aquela cliente informou, está no nome de uma outra pessoa, está no nome da mãe desse genitor. Mas a cliente afirma que ele é o dono, porque ela morou com esse homem, ela via ele indo trabalhar, ele falando que era dono da empresa, ele agindo como gestor e proprietário daquela empresa. O que a gente faz? A gente faz toda uma investigação patrimonial e existem ferramentas para isso que eu vou te mostrar com calma também. E a gente usa muito rede social, porque infelizmente alguns homens ainda têm um ego muito grande e acham que vão se safar, mas eles postam tudo nas redes sociais. E se for esse tipo de homem, a gente consegue pegar muito fácil essas informações, principalmente se o perfil dele for aberto, ou você pede a sua cliente para tirar os prints, guardar os vídeos, as fotos, e a gente vai usar todas essas informações para demonstrar que, na verdade, aquele genitor que alega que trabalha de carteira assinada, ganhando um salário mínimo só, ele é o dono daquelas 2 lojas. E a gente vai demonstrar isso para o juiz, demonstrar exatamente os sinais exteriores de riqueza, porque a gente vai demonstrar patrimônio, que ele tem uma moto importada que está no nome dele. Padrão de vida, ele viaja todo ano, faz uma viagem internacional e pelo menos no Réveillon, no Ano Novo, ele vai para a praia. Estilo de consumo, ele está usando um relógio que você sabe que custa R$10.000. Prestígio profissional. Ele participa ali, por exemplo, da CDL, que é a Câmara de Dirigentes e Lojistas. Ele se porta ali como o empresário, como dono de empresas. Tudo isso vai nos ajudar aqui a demonstrar os sinais exteriores de riqueza para falar com o juiz. Olha, juiz, a gente precisa que seja feita uma investigação patrimonial melhor para averiguar realmente qual que é a renda desse genitor. Isso vai evitar, então, que o juiz se limite apenas à renda declarada. E o fundamento principal é que os alimentos devem refletir a condição real do genitor e não a aparência de pobreza criada por ele, principalmente no processo. Eu já tive caso do genitor chegar para a audiência de conciliação, gente, de cabelo bagunçado, com a cara assim bem amarrotada, parecia que ele tinha bebido a noite inteira e estava de ressaca. Ele chegou de regata, era ainda uma audiência presencial, regata, bermuda e chinelo. E ele era um empresário, dono de 10 filiais de uma determinada empresa. Pense só, como que um homem desse chega e ele falou na audiência que não, que ele trabalha na empresa do pai dele, que é a empresa do pai dele, que ele ganha, vou falar assim, eu não lembro ao certo, R$3.000 por mês só, e não sei o quê. Mas a gente conseguiu comprovar que, na verdade, ele era o dono daquela empresa exatamente porque ele postava na rede social dele lá, que ele é empresário, empreendedor, dono da loja tal. A loja dele postava também a festa de final de ano, a confraternização, ele aparecendo com os funcionários, aí todo comentando, o nosso patrão é muito legal e tudo mais. A gente conseguiu comprovar por várias pecinhas pequenas que, juntando todas elas, demonstravam aí a real capacidade financeira dele. E a gente vai garantir, então, que a pensão alimentícia seja fixada de acordo com a condição efetiva desse genitor, desse devedor. Aqui eu coloquei para vocês vão ver depois, perdão, aqui, olha,
um parágrafozinho para vocês poderem usar até mesmo na petição de vocês, mas isso a gente vai trabalhar com mais calma. E como vocês repararam, tem jurisprudência sobre tudo para vocês lerem e aplicarem aí nos casos concretos de vocês. Eu deixei escrito também as estratégias práticas que eu já falei aqui na aula. Se o alimentante, o genitor, é servidor público ou CLT, vai usar ali o contra-cheque dele como prova, lembrando sempre de investigar para ver se ele não tem alguma outra renda oculta, e mesmo se ele for CLT ou servidor público, você vai poder pedir para que o juiz faça a quebra do sigilo fiscal e bancário para averiguar se ele não tem alguma outra renda. Mas para você conseguir essa quebra do sigilo bancário, você tem que demonstrar algum indício, tem que demonstrar, por exemplo, que o padrão de vida que ele leva é muito superior ao salário que ele recebe, que não tem como, com aquele salário, ele manter as viagens, os passeios, as compras, manter o padrão de vida que ele tem hoje. Isso vai ser um indício para fazer com que o juiz faça ali a quebra do sigilo bancário e escrafunche, né? Faça uma verdadeira investigação patrimonial ali nas contas bancárias, no registro de imóveis, no Detran, para verificar a real condição financeira. Então, se é autônomo ou empresário, a gente vai pedir também a quebra do sigilo bancário e fiscal, podemos pedir a desconsideração da personalidade jurídica, eu vou explicar em tópico próprio. E se não tiver provas diretas, a gente vai aplicar a teoria da aparência, sempre demonstrando o máximo dos sinais externos de riqueza, e sempre pedir a aplicação da inversão do ônus da prova. Quer dizer que o genitor é quem tem a obrigação de demonstrar que ele não tem a condição financeira alegada pelo requerente. Ele que tem que demonstrar que não tem condição de pagar a pensão alimentícia no valor pleiteado. Aqui eu coloquei só um checklist para vocês sempre lembrarem na hora de fazer a petição inicial. Gente, essa foi a nossa primeira aula. Te encontro na aula 2 para a gente continuar com os conceitos importantes sobre pensão alimentícia.